Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio deixa escapar a vitória em casa diante do Bragantino, num jogo maluco, cheio de idas e vindas, de reviravoltas, de muita emoção. Bom para quem estava assistindo, sem nenhum envolvimento com a partida, né? E o Renato, depois do jogo na entrevista coletiva, disparou contra todo mundo, pediu ou praticamente implorou por reforços, senão o Grêmio não briga por nada, segundo o técnico gremista. Tava bravo. E a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu. Soares marcou gol. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, quem apenas assistiu Grêmio e Bragantino como um divertimento, um entretenimento, olha, foi feliz na noite de domingo, porque um 3-3 não é toda hora que a gente vê, um jogo com viradas pra lá e pra cá, então foi bacana. Agora, pra gente, né, eu como torcedor do Grêmio fiquei bem preocupado, comemorei em determinado momento, fiquei chateado em outro, porque obviamente, né, o Grêmio voltando à sua casa depois de mais de 500 dias numa Série A, né, depois de tanto tempo na Série B, o Grêmio volta para a Série A, tá com uma punição de mando de campo, joga em Caxias do Sul, depois vai jogar fora de casa 2 vezes e agora sim retorna para a sua casa, o seu estádio, diante da sua torcida e enfrenta um adversário que vinha de uma derrota de 3-0 para o Cruzeiro em casa. Então assim, você imaginava que, o Bragantino pudesse não ser tão resistente assim, tem uma equipe jovem, tem uma equipe de velocidade, tem uma equipe de intensidade, mas a gente esperava que o Grêmio pudesse ter uma atuação melhor, até por conta das notícias durante a semana. O PP podia voltar, o Carbajo também, o Reinaldo ficar à disposição e nada disso aconteceu. Então, a gente viu que o Grêmio teve dificuldades para escalar a equipe mais uma vez e aquela intensidade que o Bragantino promoveu no primeiro tempo, ela amarrou, amordaçou e envolveu completamente o time do Grêmio. E esse é um detalhe para a gente falar. O Grêmio não tinha o seu time considerado ideal. Não tinha a sua melhor escalação, a sua melhor formação, porque ela depende de PP e Carbajo. Quando os dois estão, o Grêmio ficará muito mais com a bola e ficando mais com a bola sofre menos, porque é um time de troca de passes, de envolvimento e de agredir o adversário, de resolver as partidas inclusive. Sem a bola é um time que sofre, né, porque não há tanta intensidade na recomposição, mas quando você não tem esses jogadores, você sofre ainda mais. Porque o teu setor de abertura de meio campo, primeiro você tem que escalar um jovem, como é o caso do Mila, que é bom jogador, mas está entrando numa fogueira. O Lucas Silva, que não tem necessariamente uma grande capacidade no combate. E aí você depende dos teus meias. Os teus meias que não têm essa intensidade de cobertura. Como o caso, o Bitelo tem. O Cristaldo e o Vina não tem tanto assim. Então você sofre muito, evidentemente, nesse aspecto. Então se o Grêmio não tem a sua melhor formação, você não vai conseguir propor ofensivamente aquilo que você promete e defensivamente você vai sofrer. E aí, se você não tem esses jogadores, o Grêmio percebeu que precisa de um novo jeito de jogar. Porque não dá para você continuar com aquele jeito de jogar com outras peças. Não vai funcionar, como não funcionou. O jogo começa com um gol de pênalti a 6, 8 minutos ali, um pênalti que realmente aconteceu, né? O braço do jogador do Bragantino ele está sobre a risca, o VAR chama para revisão, o Paulo César Zanovelli acaba marcando a penalidade, quem vai para a bola é o Cristaldo e não o Luizito Soares, que tinha perdido 3 pênaltis em 4. O Cristaldo bate muito bem, abre o placar e parecia que o Grêmio teria mais tranquilidade a partir de então, só que o Bragantino não foi para se defender, não foi para empatar o jogo, foi para vencer. E o Bragantino tem jogadores móveis, velozes e amassou o Grêmio no primeiro tempo. Amassou. Conseguiu um gol num calcanhar maravilhoso do Bruninho, que é outra joia. O Bragantino vai vender por 20 milhões de euros esse moleque. Ele é muito jovem e ele é muito talentoso. Ele dá um toque de calcanhar pro Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, Barcelona, Botafogo, que chega chutando e tira do goleiro. O Gabriel Grando, que a gente pode até pensar o seguinte, né? E aí é muito na conta do sobrenatural. Poxa, o Adriel estava com vários jogos baliza zero, o Adriel pelo menos ele tem mais sorte, o Adriel ele é mais seguro no gol, eu posso concordar com isso. Agora, eu não posso dizer que esse empate passou pelo Gabriel, porque ele salvou o Grêmio em várias oportunidades. Ele
Não acho que tenha falhado em nenhum dos gols, não acho que tenha sido culpa dele. Ah, mas ele tomou 3 gols. Sim, tomou 3 gols e acho que qualquer goleiro tomaria. E ele pegou demais, porque o Bragantino, como eu disse, amassou o Grêmio e poderia ter feito esse do Matheus Fernandes, como fez, e outros tantos, ainda só no primeiro tempo. Termina 1-1, o Renato percebe a mudança, ele não costuma fazer isso, para vocês terem uma ideia do quão bravo o Renato já estava no primeiro tempo, porque ele não costuma mudar a equipe logo no intervalo, ele espera 15 a 20 minutos do segundo tempo. Esse é o praxe do Renato Portaluppi. Pois bem, ele já imediatamente tira o Vina, né? Porque o Vina não estava completamente desconectado da velocidade do jogo, porque o Vina não tem essa capacidade. O Vina é um jogador muito técnico, que se ajustou muito dentro de um Grêmio dominante e propositivo, que estava completamente envolvido num jogo muito rápido e intenso do Bragantino. O Vina não encaixava, não pousava, não descia nesse jogo. Não tinha como o Vina continuar jogando esse jogo. Por isso que o Renato tira o Vina e aí implementa, né, ele tira mais, ele tira outro jogador, né? Ele tira o Vina e tira também o Lucas Silva, porque aí ele coloca o Zinho e o Galdino. E aí você tem 2 jogadores abertos. O Zinho é a única opção que o Renato tem de velocidade. E o Zinho constrói muitos lances no contra-ataque, porque aí o jogo vira uma trocação maluca, tanto que termina 3-3. E o Galdino entra muito bem também. Mesmo não sendo velocista, ele é um jogador que, pelo lado direito, ele consegue ter essa capacidade técnica de arrastar, de fazer o drible, de concluir. E é dele o gol da virada, inclusive, né? Antes do gol da virada, vale lembrar que quem passa à frente é o Bragantino. Numa jogada em que o Eduardo Sacha, ex-internacional, consegue uma jogada pelo lado esquerdo, ele corta e chuta no ângulo, fazendo um belíssimo gol. O Bragantino ali chegava ao seu 2-1, completamente arriscando, ousado, indo para cima, impressionante. O Bragantino queria vencer o jogo. Só que aí, minutos depois, o Grêmio empata no primeiro gol de Luizito Soares no Campeonato Brasileiro. Um belíssimo gol, né? Porque o Bitelo faz o levantamento e é aquele jogador que ele antevê a jogada, ele em vários momentos busca esse tipo de jogo. Ele não é um cara que ataca o espaço na grande área para brigar com os zagueiros. Ele espera o rebote, ele espera essa segunda bola. Faz muitos gols assim, fez durante toda a carreira e a bola cai no pé dele, né? Impressionante. E aí ele fuzila o goleiro para empatar o jogo e marcar o seu primeiro gol no Brasileirão. Belíssimo gol do Luizito Soares. E dá uma confiança muito grande para o estádio naquele momento. E aí num contra-ataque o Zinho arranca por dentro, toca no Galdino. O Galdino em jogada individual tira 2 marcadores e faz o 3-2. O Grêmio vencia por 3-2 até os 47. Só que vem uma chuva torrencial, o gramado fica impraticável e mesmo assim, quem estava vendo o jogo era nítido perceber. Se o Grêmio escapasse naqueles minutos finais, seria um milagre. Porque o Bragantino simplesmente se colocou no campo ofensivo e o Grêmio não conseguia tirar a bola dali. O Grêmio não conseguia tirar a bola da sua área. E aí eu lembro de tantas coletivas do Renato dizendo, gente, ali o jogo acabou, ali você tem que ser malandro, ali você não pode permitir que o adversário faça o que fez. Como é que você vai controlar esse tipo de coisa com um adversário qualificado que está se impondo dentro do seu campo e você não está conseguindo? O Grêmio não conseguiu. E aí entrou a falha individual do Diogo Barbosa, duplamente, né? Uma quando ele perde a bola e depois quando ele é envolvido, quando a bola vai lá para dentro da grande área e ele não consegue impedir o terceiro gol. É um jogador que saiu vaiado, como todo time, mas ele, obviamente, mais ainda, foi responsabilizado pelo empate, um empate com gosto de derrota. O Grêmio perde 2 pontos em casa, felizmente venceu o Cuiabá fora, porque essa conta aí... aí essa conta não fica tão ruim, mas de novo o Grêmio tem que buscar pontos em fora para seguir pontuando nesse campeonato, que é um campeonato muito difícil, mas o Diogo, enfim, é aquela coisa, né? O Reinaldo foi questionado já de cara para o Renato na entrevista coletiva e ele disse que o Renato tá voltando de lesão, né? E o Reinaldo mesmo não vinha fazendo bons jogos. A questão é que o Diogo Barbosa nunca conseguiu ser, enfim, perto do que ele foi em Palmeiras e Cruzeiro e... não rolou, né? Não deu certo, só que o jogador que permanece no elenco, uma hora ou outra ele vai ser utilizado. E o Diogo Barbosa teve até a confiança excessiva do Renato para ser titular em vários momentos do ano. Só que não dá, né, gente? Quando você precisa de qualidade, você esbarra na falta ao recorrer ao Diogo Barbosa.
E isso valeu para o Tassiano, para o Thiago Santos, que seriam jogadores, o Tassiano especialmente, um jogador muito mais útil nesse elenco. Mas enfim, o Grêmio acabou negociando. E o Diogo Barbosa ainda segue jogando ali. Aí o Renato vai para a entrevista. Meu Deus do céu, hein? Eu já vi o Renato fazer isso inúmeras vezes. Provavelmente o discurso que ele faz ali, para todos nós, ele já fez no vestiário. Ele sabe o recado e a consequência daquilo que ele está dizendo. E qualquer outro treinador que vai lá para a entrevista coletiva e pede reforços, isso normalmente não pega bem no vestiário. Não estou nem dizendo que isso não tem problema nenhum. Pode até ser que os caras se incomodem com isso. Mas tem um cara que pode fazer isso, é o Renato no Grêmio. Ele tem tamanho para chegar lá e pedir reforços, no que diz respeito à montagem do elenco para disputa de títulos. Mas o Grêmio investiu 40 milhões, o Grêmio montou um time inteiro. Montou, mas montou um time. Isso reconhecido pelo próprio presidente Alberto Guerra, de que quando você tem os seus jogadores titulares, você consegue competir. Quando você precisa recorrer ao banco de reservas, você sofre. E em termos de características, o Grêmio apostou, acho que todas as fichas, erroneamente mais uma vez no Ferreirinha, e ele de novo não consegue dar conta do recado, seja por problema físico, seja porque não joga, seja porque, sei lá, acorda de mau humor. Não dá, gente. É um erro insistir no Ferreira mais uma vez. E ele disse, eu preciso de 2 a 3 jogadores de velocidade, porque quando eu preciso mudar um jogo, eu não tenho. Então, se o Grêmio quiser ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, tem que contratar na próxima janela. Senão, não vai chegar a lugar nenhum. Ele disse com todas as letras isso. Eu sei da questão financeira, mas aí tem que ver o que o clube quer. O clube quer apenas um ano de transição? Beleza. Classificamos para a Libertadores, do jeito que está, com muito esforço, e é isso que vai ser. Quer ser campeão? Tem que gastar. E é meio claro isso, né? Você vê o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um time ajustado, estou fazendo uma tese aqui no meio de um jogo do Grêmio só para vocês entenderem. Tem um time ajustado, tem um time equilibrado, mas quando precisou gastar num jogador afirmado, foi lá e buscou o Arthur, que aos pouquinhos já virou titular do time, já está fazendo gol, já virou um cara importante porque tem qualidade. Então esse é o cara que ele não chega para ser um terceiro, quarto reserva. Não, ele chega para o time titular. E ele resolve, ele corresponde. Esse jogador custa caro. Esse jogador resolve o teu problema. Não adianta você ficar gastando em jogadores que, vamos ver. Enfim, acho que é isso. Esse foi o recado que o Renato deu. E pode pegar mal no vestiário? Pode. Acho que normalmente o jogador que está lá, ele não gosta desse tipo de recado. Mas acompanho o Renato como técnico do Grêmio há 13 anos. Ele sempre fez isso e sempre antes de fazer isso comunicava os seus jogadores. Sempre defendeu os seus jogadores. Antes disso, inclusive, ele disse que o Grêmio merecia perder. Que o empate foi injusto pelo que o Bragantino jogou. Isso ele também disse para os caras lá dentro. Podem ter certeza. Eu vou lá e vou rasgar vocês porque eu quero uma resposta no próximo jogo. Normalmente é assim que acontece. E normalmente o Renato tem o grupo na mão, né? Vamos ver como se comportam esses jogadores a partir das próximas partidas. O fato é, o Grêmio foi envolvido, o Renato mexeu no intervalo, antes do que ele costuma mexer, mas do jeito que estava o jogo, ele poderia ter resolvido até antes, tá? Então, assim, teve um problema tático, você tem problemas com as ausências, teve a incapacidade do técnico de mexer logo, mas ao mesmo tempo ele tentou de alguma forma resolver antes daquilo que a gente conhece, né, do próprio Renato. Enfim, você teve muitas dificuldades no jogo, o Bragantino conseguiu envolver o Grêmio e aí cabe uma reflexão. Quando a gente tiver muitos desfalques, a gente vai sofrer dessa forma porque o Bragantino não vai disputar o título. Vai jogar em casa e sofrer como sofreu contra o Bragantino, eu acho que isso saltou aos olhos. Espera aí. Qual é o nosso campeonato? O que a gente vai disputar? O que a gente quer? E é por isso que o Renato percebeu que quando ele precisou de alguma coisa, ele olhou para o banco e não tinha. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!